Eu quero rogar aos meus irmãos que abram as Bíblias em Mateus capítulo 12, 38. Eu quero ler dois textos. Eu quero ler Mateus 12, 38 e Jonas capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Rapaz, tão bom de Bíblia, viu? Os vasos. E o próximo, depois desse, os irmãos marcam aí esse texto, que vamos ler ele primeiro. Aí vamos lá também, vamos aqui também em Jonas, capítulo 1. Amém? Mateus 12, 38 diz assim: Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Agora vamos para Jonas capítulo 1. Os irmãos acharam? Amém ou não amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e ao mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio uma grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra,
mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue deste inocente, porque tu, Senhor, fizeste como aprove. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aleluia. Amém? Eu quero, esta noite, declarar a misericórdia de Deus em nossas vidas. Porque, folheando as Sagradas Escrituras, eu observei que Jonas, ele tem um pouco de cada crente, ou possa-se dizer que cada crente aqui vinha ter um pouco de Jonas. Por quê? Porque Jonas, sendo um servo do Senhor, ele preferiu não acatar a decisão do Deus Todo-Poderoso e resolveu colocar na sua mente que seria melhor fugir para bem longe, né? As Sagradas Escrituras diz que Deus fala para ele: olha, vai para Nínive e clama aquele povo que se arrependa, porque eu vou destruí-los. E Jonas, conhecendo o Deus Todo-Poderoso, sabendo de sua misericórdia, Deus iria não destruir aquele povo, mas iria salvá-lo. Ao invés de ir para Nínive, ele vai até o porto de Jope, desce lá, paga a sua passagem, observa lá o itinerário para onde está indo, e ele vê que aquele navio está indo para o sentido contrário. Vamos dizer que Nínive seria ao leste e Tarsis seria a oeste. Aí ele disse: eu vou para aquele lugar, ao invés daquele. Eu não vou para o leste, eu vou para o oeste. Porque assim, sendo assim, eu fugiria, ou vou fugir da presença de Deus. Ledo engano, deste homem. Porque quando este homem, dizendo no seu coração que ele fugiria ou vai fugir da presença de Deus, ele está declarando uma sentença de morte. Porque quando o servo do Senhor, quando o servo de Deus, ele resolve não acatar a vontade de Deus, ele acaba trazendo para si problemas e também levando problemas. Salmo 139, o salmista diz assim, para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz, a tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Por quê? Porque Deus, Ele é a própria luz. E como poderia um servo do Senhor, aleluia, fugir da presença de Deus? O interessante que, mesmo na teimosia,
Jonas resolve, eu vou. Eu vou porque eu não estou a fim de que Deus venha salvar aquele povo de Nínive. Sabemos nós que o povo de Nínive era um povo cruel. Nínive, no período em que a Síria tomou o poder sobre a terra, aquela localidade, né, é o que hoje chamamos de Líbano, Iraque e Síria. Um conjunto de 3 países. Naquele período era a Nínive, né? O interessante que, sabendo ele que aquele povo era mau, era tão mau que quando eles atacavam uma nação, ele empalava, furava os olhos, fazia atrocidades. A maldade era terrível, né? Você sabe o que é pessoa ser atravessada com estacas? Assim era, os ninivitas faziam com quem eles atacavam ou dominavam. A Bíblia nos fala que Deus já estava irado com aquele povo e resolvendo destruir aquela cidade. Mas antes disso, Deus resolveu dar uma chance. O interessante é que nós, na condição de Jonas, quando Deus nos envia a fazer algo ou a servi-lo, nós fazemos que nem Jonas. Procuramos um subterfúgio. E o que é subterfúgio? É uma maneira de fugir da realidade. É uma maneira de fugir da responsabilidade. Porque ele sabia, ele tinha consigo mesmo. Eu não sei qual era o egoísmo que permeava o coração de Jonas. Ou o ciúme em ver uma nação que não era hebreia sendo salva pelo Deus Todo-Poderoso. A prova de que Deus sempre zelou não só pelo seu povo, mas também em se apresentar a outros. Na pregação passada, eu falei da mulher cananeia, a mulher que não era judia, a mulher que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas uma coisa ela tinha em comum com alguns judeus piedosos, sabe o que era? O reconhecimento de quem Jesus e de quem é Deus. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus e era Deus, porque não teria condição de outra pessoa fazer a não ser o próprio Deus. Ela, diz as Escrituras que ela clamou, que ela adorou, se prostrou diante de Jesus. E isso para os judeus era uma afronta. Uma pessoa prostrar-se a outra como se fosse Deus. É tanto que eu venho traçar aqui um paralelo entre Mateus e Jonas. Porque os fariseus e os mestres da lei, eles queriam sempre de Jesus um sinal. Parece muito com alguns crentes que quando estão orando ao Senhor, a irmãzinha está orando ali para que Deus venha abençoar e mandar um varão abençoado para ela. Aí ela diz assim: Senhor, me manda um sinal de que é aquele varão mesmo. Quer que Deus se apresente a ela, Deus revele, assim como alguns irmãos que quer fazer alguma coisa ou quer comprar algo, e diz assim: Senhor, se for de tua vontade, revela-te a mim.
Senhor, faz o teu mover. Senhor, mostra-me um sinal. Aí Jesus diz, olha, para vocês, eu não tenho nenhum sinal não. Mas o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Aleluia. E que sinal é esse? Você fugiu, Jonas. Então, amados, Jesus, ele vem chancelar a sua palavra com o profeta Jonas. E o interessante é que Jonas, diferente dos demais profetas, todo profeta era enviado por Deus para clamar ao povo de Israel, ao povo judeu, que se arrependesse. Mas Jonas é o único que Deus diz assim, ó, sai aí do meio do povo e vai para um povo ímpio, um povo mau, um povo que é terrível, e clama a eles, digam que se arrependam, que jejuem, não só eles, mas até os seus animais jejuem, porque se eles não se arrependerem dos seus pecados, eu vou destruir a Nínive. Parece muito de nós que Deus diz a cada um de nós, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Alguém nessa semana já pregou para algum bêbado nas esquinas? Algum de vocês já pregou para alguma vendedora de amor que estava na esquina? Algum de vocês já pregaram a palavra, aleluia, perdão, pregaram a palavra para algum moço que está aí na esquina vendendo aqueles bombons? Não, né? A irmã Alexandrina disse que sim. A irmã Alexandrina é guerreira, mesmo. Morando ali onde ela mora, tem que ser guerreira. Se não for guerreira, não fica de pé. Esses dias, eu mesmo estava numa oficina de moto e vi na esquina 3 a 4 bêbados lá, papiando. Eu vi e não liguei, mas de repente o Senhor diz assim, ó, sai daí e vai lá e prega minha palavra. Eu fiquei incomodado, né? Porque a gente pensa que é coisa da gente. Não, mas é coisa da gente mesmo, é preguiça. É falta de coragem de fazer aquilo que Deus nos ordenou. E eu comecei a lutar com Deus naquele momento. Não. E de repente me veio a ideia de que se algum deles falecesse, eu seria culpado do sangue daqueles homens. Aí eu disse, Senhor, não tem outra alternativa, eu vou. E fui lá, preguei a palavra do Senhor. Desses 4, 2 fugiram, 2 ficaram. Desses 2, todos 2 eram pessoas que já tinham frequentado a igreja, mas não estavam mais indo para a igreja. E desses 2 só ficou um, porque um não quis ouvir a palavra, eu quis ouvir, aí eu falei. E ao falar a palavra, ele falou da situação, e eu fiz o apelo, você quer aceitar Jesus? Ele aceitou Jesus. Eu quis pegar o zap dele, só que ele não tinha celular, não tinha zap. Mas ele me deu o endereço dele, e esses dias mesmo eu vou estar indo lá, entrando em contato com ele para ver como é que está ele, que ele disse que a mãe dele era crente, né? E eu disse a ele, vá lá na igreja da sua mãe e fale para a sua mãe que você se reconciliou com Deus. Então, se eu tivesse sido obstinado, teimoso como Jonas, provavelmente algo me aconteceria.
Porque Deus tem propósitos para toda a terra, para todo mundo. Esta semana mesmo, no Koinonia, a nossa Koinonia foi lá no Serve Luz. Cadê a irmã Mayra? A irmã Mayra está aqui? Está não, né? A irmã Mayra nos convidou para pregar a palavra lá. A sua tia estava muito doente, em estado terminal mesmo. Estava em casa, não estava no hospital. E eu preguei a palavra, né? Fiz o apelo. E que pena que na hora lá do apelo a coitada estava dormindo. Mas eu acredito que Deus, ele tem seus propósitos. Deus tem a sua forma de trabalhar. Quem sou eu para dizer que sim ou que não? Então, eu preguei a palavra. Era o momento de eu pregar a palavra. De arrependimento, não só aquela mulher que estava para partir, mas também as suas netas, suas filhas. E assim eu fiz. Aí recebemos ontem, foi irmã Vânia, a notícia de que a tia dela tinha partido. E aí, amados? Até quando nós vamos, nessa nossa ideia, achar de que Deus só pode nos usar dentro da igreja, dentro do templo? A nossa concepção de adoração, ou a nossa concepção de serviço está muito fechada. Se nós não abrirmos os nossos olhos ou a nossa visão espiritual, nós vamos acabar que nem Jonas. E o que fez Jonas? Fez a pior coisa da vida dele. Ele quis, neste momento, medir forças com Deus. Eu não vou, não. Eu vou para Tarsis. E Tarsis é o que hoje nós chamamos de Espanha. Aí ele pegou o navio, a embarcação, chama de navio, mas é embarcação, e foi para Tarsis. A Bíblia nos fala que o próprio Deus mandou um vento e tempestade ao mar para quebrar aquela embarcação. Uma das primeiras lições que nós devemos aprender hoje é que as nossas decisões erradas não vai repercutir não somente na nossa vida, mas também na vida de outros. As nossas decisões erradas vai tão somente nos prejudicar, também prejudicar as pessoas que estão próximas de nós. Fazer que não o Steven, alô, se ligue. Fique ligado aí, Deus está falando. Porque se a gente acha que só nós vamos ser prejudicados, não. A Bíblia nos fala que Jonas foi lá na embarcação, foi para o porão, lá para a parte baixa, na verdade, da embarcação, foi dormir, despreocupado, achando que nada ia acontecer. E a peia começou a bater, contra a embarcação. O mestre da embarcação e os marinheiros começaram a se perturbar e dizer o que é que está acontecendo. E cada um começou a clamar ao seu Deus e nada, já que o Deus deles não resolveram nada, eles resolveram por si próprio jogar os pesos. Aquilo que serve de peso nas embarcações, né? Começou a jogar. Mas nada de parar a tempestade, nada de parar aquela perturbação toda. Por quê? Simplesmente porque um homem decidiu não ouvir a voz de Deus, decidiu não obedecer à voz de Deus. Quando o homem ou a mulher resolve não ouvir a voz de Deus, ele leva toda uma embarcação ao naufrágio. Isso não está anotado. Vê agora. Por quê?
simplesmente pela desobediência. Quantos de nós desobedecemos a Deus quando, pela nossa mente ou pela nossa ideia, achamos que não tem nada a ver? Porque o mestre da embarcação, quando ele percebe que há um forasteiro lá dormindo, ele acorda: ei, dorminhoco, o que é que tu está fazendo? Tu não está percebendo o que está acontecendo, não? Não são assim as pessoas. Quando desobedecem a Deus, toda a sua casa, ou até a sua igreja, ou até o povo que está com ele, é penalizado, porque Deus penaliza de uma forma que às vezes a pessoa nem percebe. E quando eu falo em desobediência, eu estou falando em pecado. Alô? Hello? Escute. Quando a igreja está, ou alguém da igreja está em pecado, ela leva toda a igreja para o naufrágio. Simplesmente porque ela resolveu pecar, desobedecer ao Senhor. E ele faz perguntas, questionamentos a este homem. Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E por que sobreveio este mal? O interessante é que ele mostra suas credenciais. Eu sou Jonas, servo do Deus Altíssimo, eu sou hebreu. E eu sei por que sobreveio esse mal. Esse mal sobreveio por minha causa, que eu resolvi não obedecer o mandamento e a voz de Deus. E agora, o que é que vamos fazer para isso parar? Me jogar ao mar. Pode me jogar aí. Nós aprendemos com Jonas, mesmo no erro, o seguinte, que ele reconhece que quem causou o mal foi ele. Nós devemos perceber e atentar ao detalhe que quando pecamos contra o irmão, ou pecamos contra Deus, nós devemos saber que nós é que causamos os problemas muitas vezes. Porque se nós não atentarmos a esse detalhe e perceber que se nós não reconhecermos que somos pecadores e que temos que nos arrepender dos nossos pecados diariamente, nós vamos levar o nosso barco, ou a nossa família, ou a nossa casa ao naufrágio. De quando em quando eu vejo que o barco lá de casa está naufragando, eu digo assim: Senhor, eu sou o culpado. Me perdoa porque eu não estou fazendo da maneira correta. O interessante é que a palavra de ontem, quem esteve ontem lá na conferência, e teve também na sexta, nós aprendemos que muitas vezes a nossa forma de tratar as coisas, ou a nossa forma de gerir até muitas vezes a nossa casa, nos leva a cometer erros ou pecados. Mas o interessante de tudo isso é que nós vamos aprendendo a cada dia e a cada momento, de que nós devemos reconhecer quem somos e quem é Deus na nossa vida. Porque quando a gente diz assim, olha, a minha ocupação, quando a gente
fala de ocupação, nós dizemos assim, eu sou obreiro, eu sou evangelista, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, primeiramente, nós devemos saber que nós somos servos. Servos do Altíssimo. Não dependendo ou independente de quem nós sejamos. A, B ou C. Eu sou o guitarrista da Manancial. Não, você é servo. Eu sou o evangelista. Não, eu sou servo. Uma das provas que nós tivemos esse dia, o diácono esteve conosco aqui, tanto o diácono Sávio como o obreiro Tiago, todos servos, independente das suas ocupações na igreja, mas somos servos. O diácono Edson também estava, no dia do entulho. Foi um dia crucial. Foi um dia que precisava realmente uma força-tarefa. E Deus nos abençoou. Achava eu que ia passar o dia todinho, sabe? Mas foi assim, foi bom, porque todos nós unimos as nossas forças e trabalhamos em prol do reino de Deus. Independente de quem somos. Porque tem pessoas que, eu sou o diácono, fulano de tal, eu não vou não. Eu sou obreiro fulano, Beltrano. Não, eu sou só pregador, eu não sou servo. A palavra servir também é adorar. Se nós não servirmos a Deus de forma correta, não estaremos adorando a Deus de forma correta. O adorador Jonas preferiu pecar contra Deus. Às vezes a gente dá um de Jonas quando a gente fica só na nossa casa, só prega por de casa. Não pregamos para os do nosso trabalho, não pregamos para pessoas que estão na rua, sei lá, parece que nos dá vergonha. Nós devemos continuar pregando a palavra de Deus, porque somos servos. Quer no carro trabalhando, quer no trabalho, pregando também a palavra de Deus, de qualquer forma. Porque no momento que tiver lá a grande tempestade, vão perguntar, rapaz, quem é tu? Qual é a tua ocupação? Aí você vai ter que, de uma forma ou de outra, mostrar as tuas credenciais. Eu sou servo do Senhor, sou crente em Jesus Cristo. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Parece que as pessoas não atentam, mas estamos realmente. Eu não vou ser irresponsável dizer, daqui a 10 anos, não. Daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, não. Mas logo, logo as trombetas irão soar. Mas enquanto as trombetas não soam, enquanto Jesus não vem buscar o seu povo, nós vamos trabalhar. E o maior trabalho que nós devemos fazer é pregar a sua palavra, independente de quem seja. Não, mas fulano é muito ruim. Foi que nem Barnabé, ou Ananias, parece que foi Ananias, que Deus falou para ele ir até Paulo lá e pregar, orar por Paulo e pregar. Aí ele diz, não, mas Paulo é um matador de cristão. Vá, porque Paulo para mim é um vaso escolhido. Nós devemos ter em mente que Deus nos escolheu para levar a sua palavra a também outros, ou a outras.
Nunca devemos achar, não dá. Tem aqui, nessa rua, no nosso bairro, um testemunho grande de um homem que alguns chamavam de Kel, eu não lembro do nome dele. Kel era um improvável. Todo mundo dizia assim, não, isso tem jeito não. Kel vivia feito louco no meio da rua, gritando o nome do adversário. Chamava, fulano de tal, quero dar ibope aqui para o adversário, quero dar ibope para Jesus. Mas um dia ele teve um encontro real com Jesus, sabe por quê? Porque teve um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus que pregou para ele e disse que havia uma possibilidade, havia uma chance. E ele não desperdiçou essa chance. E hoje o Kel é um servo de Deus. Jonas foi lançado ao mar. O mar, ele pode significar morte, adversidade, tribulações ou qualquer outra coisa na face da terra. Mas para Jonas foi morte. Porque um homem ser lançado ao mar e ser engolido por um grande peixe não tinha outra possibilidade. Era morte. Quem de vocês querem ser lançado ao mar? Ninguém, né? Quem de vocês querem ser engolido por um grande peixe? Já imaginou o suco gástrico de um grande peixe? Não vou dizer baleia aqui, porque eu não quero ir de contra a ciência ou a biologia, não. Falando de grande peixe porque alguns dizem, alguns pregavam, né? Nem dizem, que era uma baleia, né? Não, grande peixe. A palavra, né? Em hebraico é até dag gadol, grande peixe. Então, se foi um grande peixe, foi um grande peixe. Aleluia. Então, este grande peixe engoliu. Não é necessário, de forma alguma, um grande peixe engolir o servo do Senhor para que eles venham obedecer e fazer o que Deus enviou a fazer. Não, de maneira alguma. Porque Jesus, ele fala de Jonas, mas fala de Jonas porque Jonas foi um pregador da época que, de uma forma ou de outra, ele fez a diferença. Mesmo Deus o levando à morte. Jonas não morreu. Não, Jonas estava à beira da morte. A Bíblia nos relata que ele clamou no ventre do peixe. A prova é que no capítulo 2 de Jonas, diz assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante de teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram a minha cabeça. Eu desci até o fundamento dos montes, e a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, e o Senhor, meu Deus, quando desfalecia em minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam as suas misericórdias, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra seca. Pá. Ou seja, Jonas já estava à beira da morte.
Ele fala que as algas já estavam enrolando no seu pescoço. Provavelmente onde ele estava, escuro, talvez apertado, já não tinha mais ar. E ele clamou. Jonas reconheceu o seu pecado. A salvação de Jonas e a salvação de Nínive foi porque também Jonas reconheceu o seu pecado. Um homem que se achava perfeito, mas naquele momento a sua justiça já não era mais, porque ele tinha se tornado injusto e tinha pecado contra Deus. E lá, como ele diz, no inferno, ele clamou. Ele estava já nas últimas. Ele sabia que não tinha mais escapatória para ele. A pergunta é preciso Deus te levar à morte para tu arrepender-se dos seus pecados e clamar a Deus? E clamar por salvação? É preciso tudo isso para tu obedecer a Deus? Sim ou não? Talvez não, né? De maneira alguma devemos esperar isso da parte de Deus para que a gente venha clamar por misericórdia. De maneira alguma venhamos de forma alguma a pecar contra Deus. Porque o pecado nos leva à morte. Porque o pecado leva também à destruição. A forma, na verdade, a prova é de que Nínive estava sendo levado à destruição e aquele homem que fora enviado para levar a salvação estava sendo destruído por causa da desobediência. Atentou aí ao detalhe? Muitas vezes as nossas desobediências não só nos leva à morte, como leva também pessoas que precisam de ouvir a nossa voz, o clamor de Deus por nossa parte, e nós não levamos. São dois problemas. Uma morte de um indivíduo e uma morte de uma nação. E a morte de uma nação. Mas o interessante de tudo isso, ele clamou e Deus ouviu a sua voz, e Deus ordenou o grande peixe, olha, vomita este teimoso aí, lá em Jope de novo. De onde ele saiu é que ele deve voltar para ir para o lugar certo. Qual foi o lugar que tu estava indo, meu irmão? Qual era a direção que tu estava indo? Volta e vai para o lugar certo. Porque essa é a palavra de Deus. O interessante é que Jesus ele enfatiza algo e diz que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, também ele haveria de passar 3 dias e 3 noites. E ele diz, olha, está aqui quem é maior do que Jonas. Muitas vezes nós não entendemos o sinal de Jonas. Primeiramente, o sinal de Jonas é um sinal de salvação. Segundo, um sinal de destruição. De salvação para aqueles que se arrependem, mas de destruição para aqueles que permanecem obstinados, não querendo fazer a vontade de Deus. Qual o sinal que você prefere para a tua vida? O sinal de salvação ou o sinal de destruição? Porque está aqui o Espírito daquele que é maior do que Jonas. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Eu quero findar esta pregação dizendo algo
maravilhoso. Da mesma forma como Jonas foi levado ao fundo do mar e serviu, aleluia, de salvação para os ninivitas, Jesus também, ele serviu e serve de salvação para toda a humanidade. Porque assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Senhor Jesus, ele passou 3 dias e 3 noites dentro de uma cova e fez o que deveria fazer, pagou um alto preço por mim e por você, para que nós viéssemos aceitar a sua vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos e não destruídos. Quem é maior? Hoje você vai sair daqui convicto, aleluia, Deus, de que não pode, de maneira alguma, e não deve desobedecer a Deus. Porque desobedecer a Deus é tentar ir no braço com o próprio Deus. Nós chamamos de queda de braço, né, Sávio? Diácono Sávio. Quem aqui tem coragem de ir na queda de braço com Deus? Vai perder, meu irmão. É só perder. Não adianta. Veja que o pecado te leva à destruição e leva alguém à destruição. A desobediência te leva a ser penalizado pelo próprio Deus. As Sagradas Escrituras diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que esconde, de maneira alguma, prosperará. Esta noite é noite de salvação. Esta noite é noite de libertação. Esta noite é noite de festa. Porque Deus, Ele preparou esta noite para que os seus servos venham celebrar. Né? Celebrar o quê? A vida, meu irmão. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Jesus diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. E a pergunta que não quer calar esta noite: quem está disposto de voltar a Jope e ir para Tarso? Ou quem realmente quer aceitar a Jesus, ou fazer a vontade de Jesus e recomeçar? Meu irmão, mas eu tenho pecado demais. Jonas pecou e se arrependeu. E retornou ao passo inicial. Aquele que estava indo para Nínive, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Deus o fez voltar para Jope e fazer a sua vontade. Esta é uma prova da soberania de Deus. Quando Deus quer, ninguém escapa da sua soberana vontade. E o livre-arbítrio? É só quando Deus quer. Quando Deus quer, Ele te dá livre-arbítrio. Quando Ele não quer, o arbítrio é dele. A vontade é dele. Tudo é dele. Aleluia.